Fala, meu povo! Daverson confirma negociação com Fortaleza. Técnico do Galo, Cuca dispara sobre a situação do jogador. Derrota frustrante no Clássico Rei. Mídia avalia a atuação do Leão. Paulo Fernandes irresponsável. Vojvoda e Martínez lamentam. Treta com Pedro Augusto viraliza. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 16 de março de 2025. Ontem à tarde, o Fortaleza foi derrotado pelo placar de 1-0 na Arena Castelão, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense. O Ceará agora tá em vantagem e joga pelo empate no sábado que vem para se sagrar bicampeão do Manjadinho. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre a derrota de ontem, eu tenho algumas coisas para pedir para vocês, tá? Primeiro, se inscreva no canal. Caso você já seja inscrito, por favor, pega o link desse vídeo aqui em cima, ó, na barra de endereço. Copia, manda nos grupos de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá. Nosso trabalho, ó, 5h30 da manhã, todo dia tem vídeo, live todo dia às 18h15. Porém, eu, PM, farei uma live sozinho hoje, meio-dia, uma livezinha de 50 minutos a 1 hora, pra gente bater um papinho bastante sério sobre algumas reflexões da derrota no Clássico Rei de ontem. O link já tá criado, tanto de meio-dia como de 18h15. Ativa o lembrete e cola com a gente, beleza? Turma, agora vamos às notícias do vídeo de hoje. E antes de falar mais sobre o Clássico Rei, vamos falar sobre Daverson, porque tivemos uma atualização gigantesca ontem, né? Após o título do Campeonato Mineiro do Atlético Mineiro, tanto o jogador quanto o técnico Cuca falaram sobre a situação. Olha a manchete do Diário do Nordeste. Fortaleza formaliza proposta por Daverson e decisão está nas mãos do jogador, confirma Cuca. Daverson foi campeão mineiro com o Atlético neste sábado. O Galo havia vencido por 4-0 o jogo de ida, perdeu o jogo da volta por 1-0, mas se sagrou campeão mineiro. Vamos lá! Um dos alvos do mercado do Fortaleza, o atacante Daverson, tem em mãos uma proposta do tricolor. A decisão agora cabe ao jogador e ao Atlético Mineiro, que avalia a possibilidade de liberar o atacante. Quem confirmou a formalização da proposta leonina foi o técnico Cuca, do Galo, afirmando que a oferta do time cearense é tentadora pelo tempo de contrato. Abre aspas pro Cuca. O Daverson recebeu uma proposta de 3 anos de trabalho. E isso é uma situação complexa. Você tem que pensar em tudo. Ah, mas quando o Daverson veio do Cuiabá, nós abrimos as portas para ele. Sim, mas hoje o Fortaleza oferece 3 anos de contrato. Ele tem 34 anos, tem a mãe com câncer, tem 2 pensões para pagar e busca o futuro, a independência dele. Mesmo com 34 anos, até os 37, disse o treinador em entrevista coletiva após o título mineiro. O Diário do Nordeste apurou que o técnico Cuca tem o desejo de contar com o centroavante no elenco mineiro, porém, afirmou ainda que a diretoria precisa se movimentar para isso. Abre aspas, agora cabe a nós fazermos alguma coisa por ele. Se não fizer, ele vai seguir a vida dele, finalizou. Vontade de Daverson. O jogador também falou sobre a possibilidade de sair do Galo para o Leão, mas desconversou sobre a decisão que irá tomar. Abre aspas, eu fico feliz por isso, que quando surge interesse de alguns clubes é porque a gente está fazendo um trabalho bom. Fico feliz por esse interesse, rolou um boato, algumas conversas na internet aí que eu fiquei vendo aí no dia a dia, mas está na mão de Deus, entrego na mão de Deus, disse garantindo que a decisão passará também pelo contato entre seu staff e o clube mineiro. Abre aspas, tem um contrato com o Galo ainda, vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, que vai ser dialogado aí com o empresário, com o clube, não sei, é esperar. Lembrando que o atacante chegou ao Galo em 2024 e tem contrato com o time até dezembro deste ano. Em 2025, ele fez 10 jogos e marcou 2 gols. Então tá aí a novela Daverson ganhando contornos decisivos, tá? Muito provavelmente nessa semana, aliás, nessa semana não, na próxima semana, né? Porque hoje é domingo, a semana começa amanhã de fato, segunda-feira, deve ter alguma novidade aí, certo? Até, quem sabe, o jogo de volta da final, pode ser que o Daverson já seja até anunciado pelo Fortaleza. E aí eu te pergunto, será que o Daverson vai ser a solução para o nosso ataque?
eu acho que não vai passar só por ele não, tá? Eu acho que o Vojvoda vai ter que fazer o time da liga também com o Davidson. Os problemas vão muito além do que trazer um centroavante para ser sombra do Lucero e do Renato Kaiser. Especialmente no meio de campo, o Fortaleza precisa demais contratar um jogador com as características similares à do Hércules, porque não temos no elenco atual. Quero tua opinião sobre isso? Comenta aqui abaixo e agora vamos à notícia triste do vídeo. Ontem, o Ceará venceu o Fortaleza no jogo de ida da final do Campeonato Cearense e está a um empate do título. Olha só como o Diário do Nordeste resumiu o jogo de ontem, tá? No lance do gol do Ceará, Gaston Ávila derrubou Galeano na área e Fernando Sobral bateu o pênalti com perfeição. Um minuto depois, Paulo Fernandes foi expulso ao dar um soco em Fernando Sobral, deixando o Fortaleza com um jogador a menos. Ou seja, parabéns ao Fortaleza por ter entregado de mão beijada o placar no jogo de ida para o rival. É impressionante o descontrole emocional do Fortaleza. E aí eu queria mostrar aqui uma parada para vocês, como aquele ímpeto do Fortaleza no segundo tempo, que até fazia uma partida boa, melhor do que o Ceará, guardadas as devidas proporções, mas como isso é enganoso. Olha as estatísticas da partida, galera. 49% de posse de bola para o Fortaleza, 51% para o Ceará. Chutes a gol, chute a gol do Fortaleza. E o Vojvoda foi questionado sobre isso na coletiva. Disse que temos que melhorar. 2 do Ceará. Escanteios, 5 para o Fortaleza, 1 para o Ceará. Chutes para fora, 5 do Fortaleza, 2 para o Ceará. Ou seja, difícil, né? Fica complicado. O goleiro Bruno Ferreira nem sujou o uniforme. De novo, mais um jogo em que o goleiro do Ceará passa ileso. Nem sujar o uniforme ele sujou. O Fortaleza não ameaçou a meta do goleiro adversário. E isso aí é um problema. O jogo de ontem foi pobre no quesito ataques, né? Das duas equipes, inclusive. Mas o Fortaleza é quem deveria estar buscando uma evolução e parece estar cada vez mais longe dela. Me admira muito ver gente que vai escolher apoiar o segundo tempo que o Fortaleza fez ontem, pelo menos no começo, né? Vai querer olhar só por esse lado, mas vamos olhar esse copo meio cheio. No segundo tempo o time voltou melhor. Foi uma falsa melhora, porque não resultou absolutamente em nada. Até criou, tentou chegar, mas não com aquele ímpeto. Falta o algo a mais. Se conseguiu inibir as jogadas do Ceará com o Lucas Sacha, depois não conseguiu corrigir o resto, né? O encaixe dos ataques ou contra-ataques para finalizar em gol, porque nem finalizou, e isso foi um problema, isso tem sido um problema. Bom, o técnico Juan Pablo Vojvoda vê a final aberta após a derrota do Fortaleza. Abre aspas, quanto ao resultado ainda está aberto. Ainda falta uma partida e eles sabem disso. Ainda faltam 90 minutos. São finais que se definem em 2 partidas. Vamos trabalhar bem essa semana para chegar para a próxima decisão. Sobre a falta de efetividade do Fortaleza no jogo, o técnico disparou. O primeiro tempo foi muito disputado. Houve chance de gol em bola parada. Acho que o Fortaleza começou bem, mas não tivemos a efetividade que temos que ter quando tem esse volume de jogo. Quanto a ser erro individual ou coletivo, o Fortaleza é um esporte... o futebol, é um esporte coletivo. Sempre vou listar os erros individuais dentro do coletivo e eu observo sempre o coletivo. Vou assumir essa derrota e trabalhar essa semana para a final. Indagaram sobre a falta de controle emocional do Paulo Fernandes, o Vojvoda não entendeu assim. Quanto ao emocional, se influenciou antes do pênalti, não notei um time decaído, pelo contrário. No segundo tempo, houve um bom jogo, bom volume de jogo, mas não finalizando efetivamente as opções que criamos. Percebam, bom volume de jogo não significa que o time está fazendo uma boa partida, tá bom? Significa que o time está tendo um bom volume de jogo, e acabou. E pro Fortaleza ontem, esse bom volume de jogo não funcionou. Serviu para inflamar a torcida, foi muito bom, mas não trouxe um resultado satisfatório na criação de oportunidades. Teve o Marinho podendo ter dado passe, tinha 2 caras livres de frente pro gol, isolou aquela bola ali no comecinho do segundo tempo e só. Então assim, falta repertório, falta muita coisa a esse Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Quem também comentou foi o meia Emanuel Martinez, e ele falou o seguinte, abre aspas, o sentimento é de tristeza. Acho que o primeiro tempo foi muito disputado, o que planejamos na semana foi feito, mas se você não conseguir a vitória, é sentimento de tristeza. Quando melhor estávamos, aconteceu o gol deles e a expulsão para nós, e aí sabem como é, com a menos é difícil.
Vamos nos preparar bem para o próximo jogo e acho que podemos sair como vitoriosos, lamentou o volante argentino. O Martinez foi até bem, mas me preocupa muito essa fala dele de dizer que o que planejamos na semana foi feito. Porque eu acho que falta mais do que só executar o que foi feito na semana. Porque se o que foi feito na semana foi só inibir as jogadas do Ceará, deu certo. Mas e o algo a mais? E a criação de jogadas do Fortaleza, que foi pobre? Esse é o problema, sabe? Pelo menos na minha opinião. Destaques positivos, Davi Luiz, partidaça ontem, tá? Jogou muito, tanto seguro defensivamente, como também nos lançamentos. Davi Luiz tá cada dia melhor, certo? Ponto negativo, Gaston Ávila, né? Preciso nem falar. Mal demais. Até teve uma ligeira melhora na reta final do primeiro tempo, mas já não fazia um bom jogo desde o início. E aí foi penalizado aí com o pênalti. Infelizmente, né? Tá fora de ritmo ainda o Ávila, tá? Preferia milhões de vezes o Tite ter jogado ontem. Enfim, paciência. E o Paulo Fernandes, criticadíssimo pela torcida. Será que merece ser multado pelo direito de Fortaleza? Claro que isso não vai acontecer, né, galera? Não vai acontecer. Vamos ver se vai ter algum posicionamento aí com relação ao Paulo Fernandes, mas acho muito difícil, certo? Vamos às análises da mídia. Tem um videozinho aqui do Jussier Cunha e eu quero assistir junto com vocês. A vitória por 1-0 é mínima, mas em se tratando de campeonato cearense é uma enorme vantagem. De 2015 para cá, nenhum time que perdeu o primeiro jogo conseguiu reverter e ser campeão cearense. O Fortaleza vai precisar reescrever esse histórico recente. Para o Ceará, que venceu todos os jogos do campeonato cearense até então, nem precisa vencer o último ato. Um simples empate lhe garante o bicampeonato cearense. O título ainda está em aberto, isso é verdade. Mas não dá para desconsiderar que o Ceará tem uma grande vantagem. Tá aí, e o Ceará pode ser campeão invicto. Bizarro, né? Bizarro, tendo vencido todas as partidas do campeonato, se vencer a última, né? Mas pode ser campeão invicto se empatar também. É triste, né? O Fortaleza não conseguir esboçar uma reação dentro da partida, assim, sabe? É muito melancólico. Eu tô bem chateado com o desempenho do Fortaleza no jogo e a falta de evolução do time na temporada. Acho que isso é o que preocupa mais, sabe? O Vojvoda consegue corrigir uma coisa, mas não é o suficiente para o time conseguir a vitória. A sensação que passa para mim, galera, é que a vontade de não perder, ela é maior do que a vontade de ganhar. E isso é um grande problema. Quem também comentou sobre o jogo foi o Lucas Mota do Esporte do Povo, confere aí. É um clássico rei sem um juizão de fora e sem pelo menos um lancezinho para discutir no pós-jogo. Não existe, né? O lance que decidiu o clássico rei foi o penal do Gaston Ávila em cima do Galeano. O Rodrigo Pereira, árbitro pernambucano do quadro da FIFA, que apitou a partida, acertou demais na marcação da penalidade. Não há qualquer outra interpretação nessa disputa. O Ávila atropela o Galeano e faz a carga nas costas do paraguaio. Outro lance que eu trago para discussão é a expulsão do Paulo Fernandes. Que expulsão infantil, hein? O Paulo, ele agride o Fernando Sobral na cara do árbitro. O Rodrigo Pereira levantou o cartão vermelho direto. Nesse lance, eu já acho que abre uma margem para interpretação. Não vejo como erro a marcação, tá? Tendo em vista que há uma agressão, sim, por parte do Paulo. Mas, para mim, um amarelo estaria de bom tamanho. No geral, eu gostei da atuação do Rodrigo Pereira, marcou faltas corretas, esteve sempre em cima das disputas e distribuiu bem os cartões. Para este clássico rei decisivo, é bom lembrar, Fortaleza e Ceará bancaram a arbitragem de fora. Ao todo, 11 profissionais de fora. E um investimento de R$120 mil entre passagens aéreas, diárias e taxas. Lucas Mal tá olhando mais pro lado da arbitragem, né? Até comente a sua opinião sobre isso. E para completar a cereja do bolo, teve treta do Pedro Augusto nos camarotes. Parece que foi com o torcedor do Ceará. Mas não justifica, né, Pedro Augusto? Pelo amor de Deus. Melhore, meu filho. Isso viralizou e não pegou bem. Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Meio-dia a gente se encontra e às 18h15 também. Lembrando que amanhã tem sorteio da fase de grupos da Libertadores. Cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto.